Você sabia que o pulmão do mundo não fica na floresta? Eu sou o professor Marquinho de Biologia e hoje nós vamos falar sobre fotossíntese. Muito se veiculou na década de 80, no começo da década de 90, que os pulmões do mundo seriam as florestas. Mas não, as florestas são sucessões ecológicas do tipo clímax, ou seja, elas estão em equilíbrio total. A quantidade de oxigênio que elas produzem na fotossíntese, elas consomem na respiração celular. Então sobra para o ambiente de água ser o pulmão do mundo. Estranho isso, né? Um ambiente de água ser o pulmão do mundo? Vamos entender melhor isso. As algas que vivem no ambiente aquático é que produzem mais oxigênio do que consomem. Por isso acaba sobrando uma grande taxa de oxigênio para a atmosfera e a gente fica aí com essa porcentagem de 21% aproximadamente desse gás para os respiradores, os seres que usam o oxigênio para a produção de energia, tá bem? E na nossa aula de hoje, nós vamos falar especificamente das plantas. Tudo bem que as algas também produzem matéria orgânica a partir da fotossíntese, são também fotossintetizantes. Algumas bactérias também, como as cianobactérias, mais conhecidas como algas azuis. Mas a ideia aqui é trabalhar uma organela especial, uma organela encontrada nos vegetais e que o vestibular pede bastante para o aluno conhecer. Vamos dar uma olhada aqui? Essa é a organela. O nome dessa organela que vocês estão vendo aqui com o processo acontecendo é cloroplasto. O cloroplasto é uma organela que, assim como a mitocôndria, surgiu por endossimbiose. Organela membranosa. E é assim que a gente começa analisando a estrutura. Quando a gente vê o cloroplasto, a gente percebe que ela tem duas membranas. Então, o que se acredita no contexto de origem dessa organela? Que ela foi uma organela que surgiu a partir do englobamento de seres primitivos. Então, analisando a constituição da membrana interna, percebe-se que ela é mais parecida com a membrana de uma bactéria, ou seja, era um ser primitivo, parecido com uma bactéria. E a membrana externa é muito parecido com a membrana de uma célula eucariota, uma célula mais moderna, parecido com células de hoje. Então acredita-se que o cloroplasto era uma bactéria primitiva que foi englobada. Teoria da endossimbiose, vale a pena resgatar esse conteúdo aí, tá bem? Então, além das duas membranas, nós temos um preenchimento aqui chamado de estroma. Estroma. Esse preenchimento é como se fosse o citoplasma do cloroplasto. Aqui eu gostaria de destacar esse nome, estroma, bem pertinho da fase escura. Enquanto eu destaco o nome desse lado, pertinho da fase clara, de tilacoides. Os tilacoides estão bem aqui, são botõezinhos verdes que guardam a clorofila, que possuem a clorofila. Clorofila é um pigmento fotossintetizante, né? O pigmento consegue absorver luz. E quando a gente fala de absorção de luz, nós devemos destacar principalmente duas cores na fotossíntese. As melhores cores que são absorvidas são o azul e o vermelho, tá bem? Azul e vermelho. O azul e o vermelho são duas faixas de luz que são melhores aproveitadas durante a fotossíntese. Então nós vamos dividir o processo fotossintético, que é esse processo de produção de glicose, produção de matéria orgânica, em duas fases. A primeira fase nós chamamos de fase fotoquímica. Por que fotoquímica? Porque é a única fase que a luz participa diretamente, ok? De uma forma mais informal, mais tranquila, nós usamos o termo fase clara, fica mais prático.
E por muito tempo fase clara foi utilizado pelos vestibulares. Hoje em dia tem algumas provas que pedem, outras não. A outra fase é a fase escura, que hoje nós podemos chamar de fase enzimática. Ela não ocorre a partir da luz. Ela ocorre a partir de enzimas, como por exemplo essa daqui que o professor colocou, a principal enzima da fotossíntese, que é a enzima rubisco. Bom, o que nós temos que pensar de imediato quando a gente fala de fotossíntese? Na fase clara, o que é que acontece? Nós sabemos que na reação química da fotossíntese, a planta, ela pega o gás carbônico, ela pega a água e transforma isso em glicose e gás oxigênio. Tá, legal. Isso acontece no cloroplasto, mas de que forma? Será que é o gás carbônico que está se transformando em gás oxigênio? Isso é impossível, tá? Inclusive, essa é uma das perguntas que veicula muitas questões preparatórias. Vamos lá, ó. A molécula de água é absorvida pela planta, vem lá das raízes, chega na folha, entra no cloroplasto e ela, como é uma molécula covalente, se ela é uma molécula, ela é covalente. E ela, como é uma junção de átomos, né, uma ligação covalente, guarda muita energia, quando a luz excita as tilacoides, lá dentro do cloroplasto, a molécula de água, ela se rompe, ela se separa hidrogênio de oxigênio. E veja bem, essa separação, essa quebra da molécula de água, nós chamamos de fotólise da água. Fotólise da água acontece exatamente aqui nas tilacoides. No momento que a água é quebrada, se desprende gás oxigênio e esse gás oxigênio vai para a atmosfera. Então, a origem do gás oxigênio na fotossíntese é da água. Não esqueçam isso. Ah, professor, o oxigênio eu já sei, ele vai para a atmosfera. E o hidrogênio vai para onde? Aqui, ó. Tá vendo aqui o hidrogênio sendo carregado por uma molécula chamada NADP? O hidrogênio vai sair da fase clara e vai ser carregado para a fase escura. Tá bem? Então tem um carreador, que nós chamamos de NADP, ele vai levar da tilacoide lá para a fase escura. A fase escura acontece no estroma, acontece naquele citoplasma do cloroplasto. Junto com esse hidrogênio, da fase clara para a fase escura, lembra que era uma molécula que tinha muita energia? Por fotofosforilação cíclica e também acíclica, o ATP vai sair da fase clara, a energia, a molécula de energia, vai sair da fase clara e vai para a fase escura. Tá? Deixando energia aqui, elétrons, energizando a fase escura. Hidrogênio chegando na fase escura, nós temos muitas enzimas, entre elas a rubisco, utilizando essa matéria, essa energia que está vindo lá da fase clara. E aí, o que acontece quando esse hidrogênio e essa energia fica na fase escura? O carreador NADP volta para a fase clara para buscar mais hidrogênios e o ADP volta para a fase clara para se energizar e se tornar ATP para esse processo continuar. Tá bem? Falando só da fase escura agora, ela usou hidrogênio para encaixar no meio dessa molécula. Olha que interessante. Nós temos aqui, na fase escura, o gás carbônico participando. Então, nós temos a molécula de gás carbônico sendo assimilada pela rubisco na fase escura, sendo encaixado hidrogênios, com, logicamente, a energia do ATP, para formar a glicose. Aqui está a glicose. Tá bem? Assim, a gente forma uma molécula orgânica que é extremamente importante para a cadeia alimentar,
Porque os produtores fotossintetizantes mandam essa energia e essa matéria para os consumidores primários, que mandam para os consumidores secundários e assim sucessivamente por toda a cadeia alimentar. Tá bem? Vejam bem, esse assunto ele é extremamente importante do ponto de vista da bioquímica, da citologia, do estudo da bioenergética. É muito importante ficar ligado então em alguns fatores. Vamos revisar. Fase clara, entra água, sai gás carbônico. Da fase clara para a fase escura, vão energia e hidrogênio. Fase escura, entra gás carbônico, sai glicose. É assim que acontece a fotossíntese no cloroplasto das plantas e das algas. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou dessa aula, curta, compartilhe e deixe nos comentários que o professor tira suas dúvidas, ok? Beijos e abraços e até a próxima. Fui!